prepare o seu coração para uma palavra de inspiração. Veja trechos impactantes de mensagens que vão transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem. Curta e compartilhe para espalhar as boas novas do Evangelho. Você será tocado pela palavra de Deus. Alguém me perguntou esses dias: pastor, o senhor não tem medo de ficar famoso? O senhor não tem medo de ficar muito conhecido? O senhor não tem medo de ter que andar com segurança, com isso, com aquilo? Eu disse: não, porque eu tenho uma causa para isso. Se você tem uma causa para o recurso, não tenha medo do dinheiro. Se você tem uma causa para que Deus te coloque em lugares estratégicos, você não pode ter medo desses lugares. E não adianta fazer carinha de humilde. Não é cara de humilde que Deus quer, é corações humildes. Amém, irmãos? Alguém me disse esses dias: aquele cara, lembra dele, pastor? Eu digo: lembro. Aquele cara, depois que enriqueceu, ele desviou. Irmão, o dinheiro não desvia ninguém, só revela quem a pessoa sempre foi. Aquele cara tinha uma igrejinha pequenininha, aí ficou famoso, aí desviou. Não, irmão, ele já estava desviado. A fama, o sucesso, o poder não desvia pessoas, ele só revela as pessoas. Quer conhecer uma pessoa? Você já escutou esse ditado popular: quer conhecer uma pessoa, faz o quê? Dá poder para ela, ou então tira o poder que ela tinha. Não, nós não podemos mais ter medo de andar em lugares altos. Nós não podemos mais ter medo, nós não podemos perder o nosso coração, irmãos. Lembra quando Davi estava lá, sentado no seu trono? Não era mais aquele menino Davi, era o rei Davi. Quem é que foi lá confrontar ele? Natan. Natan entrou e disse: Davi, tem um cara que tinha uma ovelhinha, e tinha um outro homem que tinha um monte de ovelhas. Você acredita que aquele cara que tinha só uma ovelhinha, pegaram a ovelha daquele cara, mataram a ovelha daquele cara? Davi ficou enfurecido. Davi se levantou e disse: tem que morrer esse cara. E Natan disse o quê? Esse cara é você, Davi. Por que Natan usou a figura de ovelha para Davi? Ele queria devolver Davi para o campo da ovelha, porque Davi agora era rei, mas tinha perdido o coração de pastor. Tem muita gente que tem a cabeça de rei, mas não tem mais o coração de pastor. Quando Natan entrou na sala e disse: tinha um homem que tinha só uma ovelhinha. Sabe o que ele está dizendo, Marcelo? Ele está dizendo o seguinte: você precisa voltar lá, Davi, porque quando você tinha o coração de pastor, você arrancava a ovelha da boca do leão e do urso. Agora que você tem a cabeça de rei, mas não tem mais o coração de pastor, você empurra a ovelha para morrer primeiro. Nós precisamos entender que Deus pode nos fazer crescer, e Deus espera que cresçamos. Deus espera que cresçamos. O convite das Escrituras é: crescei na graça e crescei no conhecimento. Você precisa crescer. Amém, irmãos? Nós somos chamados para crescer, porque não se dá herança para criança. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Você pode ser herdeiro, mas se você for menino, você não pode assumir a sua herança. Você tem que ter maioridade. Por isso Deus quer que você cresça. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer, nós precisamos ver o que Deus tem para cada um de nós. E eu quero declarar a Passo Fundo que Deus vai levantar homens e mulheres nessa cidade, que vão tocar as nações, que vão tocar o Rio Grande do Sul, com muita humildade, com muita graça de Deus, com muitas lágrimas nos olhos. Até porque para mim Deus só usa homem chorão, homens quebrantados, homens que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Cutuca alguém que está... Eu vou mandar você cutucar muito, está muito pertinho, né? Diga assim: não é pecado ser gente. Então se tiver que chorar, chore. Se tiver que rir, ria. Se tiver que pular, pule. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que levantar os braços, levante. Se tiver que celebrar, celebre. Não tenha medo de ser gente. Aleluia. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de ser gente. Eu já tentei ser igual a todo mundo, irmãos. Eu já tentei combinar o cinto com o sapato, não deu.
Eu já tentei falar que nem crente, já tentei usar roupa de crente, eu não consegui. E cada um foi chamado de um jeito, eu fui chamado desse jeito aqui. Nós não fizemos culto para pessoas, nós fizemos para o Senhor. A reunião é para Ele. E se Ele gostar da reunião, então Ele traz as pessoas. As que precisam ser curadas, as que precisam ser salvas, as que precisam ser despertadas, e as que precisam só continuar ali. Aleluia. Uma vez eu estava orando, o Senhor falou, eu disse: Deus, eu quero fazer um culto para Ti. Ele disse: então faça. Eu digo: já vamos esperar o horário da reunião. Ele disse: não, se você quer fazer culto para mim, você não pode esperar as pessoas chegarem. Quando você faz culto para pessoas, não significa que Deus vai. Mas se você fizer para Deus, Deus traz as pessoas. E Ele vai abençoar as pessoas. As pessoas saíam da sinagoga, João, para ir lá ver João Batista pregar. E olha a roupa do cara, olha a comida do cara. E a mensagem dele não era a paz, queridos, era raça de víboras. Sabe o que é que João Batista dizia? Suas cobras. Suas cobras, vocês querem o que aqui? Vai embora. E eles ficaram: João, a gente quer ser batizado. Aí o cobrador de imposto dizia: e eu que sou cobrador de imposto, o que é que eu faço? Ele disse: seja justo. E o rico falou: e eu que sou rico? Ele disse: divide. Agora quebrou. E o soldado disse: e eu que sou soldado? Ele disse: não abuse da justiça. Deus sempre traz você para uma vida prática. Não adianta você ser posicionamento correto e intencionalmente profano. Não adianta você ser posicionamento correto e intencionalmente profano. É a intenção do coração que manda, irmão. E Deus conhece o coração. E esse papo: eu conheço o coração do Zizinho. Ninguém conhece o coração do outro, só quem conhece é Deus. Nós achamos que conhecemos o coração por causa do comportamento, mas tem muita gente boa fazendo coisa errada, e tem muita gente má fazendo coisas certas. E porque fazem certo e errados, a gente julga pelo certo e pelo errado, e não pela bondade e pela maldade. O homem bom, ele tira do seu bom tesouro coisas boas. Aleluia. Você está aqui para cumprir um propósito, meu irmão, e você não vai ser feliz fazendo outra coisa, eu te garanto. Enquanto você não encontrar o seu lugar, você não vai ser feliz fazendo outra coisa. Os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre para que você nasceu. Deus não improvisa. Deus não olhou para você e disse: você vai ser um jogador de futebol, se não der certo isso, eu faço aquilo. Não, Deus não improvisa. Deus não tem plano B para você, Ele só tem um plano A. E toda vez que eu saio do plano A, Ele cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original. Quem aqui tem o Waze no carro? Google Maps, quem tem? Aí você põe lá o endereço: quero chegar em Passo Fundo, estou em Itajaí, quero chegar em Passo Fundo. Mas entrei errado ali. O que é que acontece com o Waze? Ele faz o quê? Recalcula a rota. É isso que a presença de Deus faz com você. Toda vez que você entra na presença de Deus, ela recalcula a rota para trazer você de volta para o plano original. E a minha oração é que nessa noite Deus recalcule a rota para trazer você de volta. Aleluia! Porque você não precisa sair da igreja para estar desviado. Você só precisa sair da missão. E esse é o pior lugar para estar desviado, é dentro da igreja. Você está dentro da igreja, mas perdeu o senso de missão. Como é que eu sei que eu perdi? Você não está apaixonado por nada que Deus está fazendo. Você não tem mais lágrimas pelos outros. Você não tem mais desejo de salvar pessoas. Aleluia. Você não precisa sair da igreja para estar desviado. Se você sair da missão, você já desviou. Porque a missão te protege. A missão te protege. Todo mundo quis tirar Jesus da missão. Ele disse: não, eu vim para a cruz.
Ele passou em Samaria. Samaria não quis receber porque havia uma intrépida resolução na sua face de quem estava indo para Jerusalém. Ele não mudou o seu foco por prazer, ele não mudou o seu foco por comida, ele não mudou o seu foco por dinheiro, ele não mudou o seu foco por ambição, ele não mudou o seu foco por fama, ele não mudou o seu foco por nada. Por que Jesus não casou? Porque ele não veio para casar, ele veio para morrer na cruz, e por isso ele cumpriu. E quando ele estava morrendo, ele pôde gritar: está consumado! Porque ele cumpriu o seu propósito. Você tem um propósito, você também tem um propósito. Todos nós aqui temos um propósito. Não significa que você vai estar com o microfone dentro de um templo. Eu tenho um filho que joga futebol, ele quer jogar futebol, ele quer brincar de bola. Deixa o menino rodar. E um monte de crente fica me ligando dizendo: não, ele tem que ser pastor. Eu digo: mas ele já é um pastor. Ele é um pastor num gramado. Ele vai representar Jesus naquele gramado. E o dia que ele cansar daquilo, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: filho, vem agora seguir o caminho do teu pai. Vai se tornar um pregador. Por que nós achamos que as pessoas dizem: eu deixei tudo por Jesus? Você não tem que deixar tudo por Jesus, você tem que deixar o pecado. Não deixe tudo por Jesus. Vai jogar futebol, meu irmão. Vai lá para Joinville e arrebenta. Vai. E quando fizer uma coisa, quero mandar um abraço para meu amigo, pastor Luiz Hermínio. Fechou? Fechou? Fechou. Você está me entendendo? Se eu perguntasse para você, o que é mais espiritual, ser pastor ou ser empresário? Aí alguém ia dizer: é claro que é ser pastor. Aí eu te pergunto: quem te deu essa empresa? Quem te colocou nesse esporte? Quem te deu essa graça de fazer o que você está fazendo? Sabe o que é que torna espiritual as coisas na tua mão? É quem te deu, é a fonte que está alimentando ela. Mas espiritual não é ser pastor, é ser de Deus. Por quê, pastor? Porque tem empresário que foi Deus que deu a empresa, e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. E aí? Tem gente que me liga e diz assim: pastor, como é que tá a luta? Eu digo: que luta? A luta, irmão, Deus não me deu uma igreja, um ministério para me matar, para me destruir, para me perder minha casa. Não, Deus me deu um ministério para me divertir. Eu estou alegre fazendo o que eu estou fazendo. Eu não estou triste com a igreja. Eu não estou frustrado com a noiva. Eu não estou decepcionado com os crentes. Porque eu não contabilizo derrota. Eu estou olhando firmemente para aquele que me chamou para fazer a sua vontade. Eu estou desviado por causa da igreja, eu estou desviado por causa do pastor. Não, irmão, um homem que não se ofende mais, ninguém pode matá-lo. Uma pessoa que não se machuca mais, ninguém pode feri-lo. E se você entende esse lugar, Deus te chama para fazer diferença. Eu amo a igreja. Às vezes eu e Iraci vamos passear em algum lugar. Uma vez pagaram umas férias para a gente em Gramados. A gente ficou lá 3 dias dentro de um hotel, irmão. No 3º dia estava aí ela olhando para o outro: vamos atrás de uma igreja, vamos procurar a igreja, vamos cultuar a Deus hoje. Aonde? Eu amo a igreja. Se eu pudesse, eu morava dentro dela. Eu amo crente, irmão. Eu amo quando eles olham assim para mim, ó. Estou feliz, não estou frustrado, não estou cansado da igreja. Se você está cansado, não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua obra. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor. Então hoje peça perdão para Deus por tudo que te machucou, por tudo que te ofendeu, e mergulhe nesse rio sem volta, não volte mais. Amém. Eu também sei pregar a Bíblia, vamos lá. Abra comigo Mateus capítulo 5. Diga para alguém que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você sair agora.
Porque Deus vai virar chaves aqui na sua vida hoje. Agradeço pela sua oferta, mas eu não vim aqui por dinheiro. E eu te prometo que eu vou gastar tudo. Prometo, eu vou gastar tudinho. Mas eu não vim aqui por dinheiro, irmãos. Quem trabalha para Deus só por dinheiro pode trabalhar para o diabo por um salário melhor. Tome cuidado com isso. O dinheiro não pode te mover, porque se ele te move, ele tem poder para te parar. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se é o dinheiro que te move, ele também tem poder para te parar quando você não tem. Eu já fiz quando eu tinha só uma bicicleta. Eu já fazia quando a Iraci trabalhava de faxineira e eu estava de bicicleta pregando nas ruas de Itajaí. Eu já fiz quando eu tinha que ir para a praça porque ninguém tinha coragem de me dar um microfone. Eu já fiz. Só aumentou a multidão, por isso aumentou a unção. Porque Deus não dá unção para desperdiçar. Deus não me ungiu para ficar em casa vendo televisão. Deus me ungiu para. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para. Se você não entendeu para, nem peça a unção. Deus te ungiu para acabar com a sua vida. Acabou com a sua vida, meu filho. Você não tem mais saída de emergência. Você não tem mais vida. Você está me entendendo? Você não tem mais vida. Acabou. Não adianta procurar saídas de emergência porque não tem. E se você quiser desviar, você vai ser um pastor desviado, um apóstolo desviado, um crente desviado. Mas você nunca vai ser alguém normal. Se Deus te chamou, já era. Se Deus te selou, já era. Já era, meu filho. Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vai se cumprir, meu irmão. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse que será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não tem reino para você. Você pode estar numa igreja, você pode estar membrando numa denominação, mas reino, irmão, reino é diferente. Até porque para ser salvo não te custa nada, mas para viver o reino vai te custar tudo. Ser salvo, nada que você possa fazer para ser salvo. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Jesus já fez. Salvação não tem preço, não te custa nada. Mas reino vai custar tudo para você. Vai custar a sua vida, vai custar as suas decisões. E as suas decisões vão afetar para sempre o seu destino. Você não nasceu para fazer, você nasceu para cumprir. E quem nasceu para cumprir consegue chamar Judas de amigo. Quem nasceu para cumprir, consegue ir para a cruz. Não vai se esquivar na hora da crucificação. Irmãos, nós precisamos ter visão aberta para isso. Porque esses dias não dá mais para ser crente meia boca. Não dá. As exigências de Deus são para os íntimos. E quanto mais íntimo você for de Jesus, mais Deus vai exigir de você. Aí você vai dizer, mas por que aquele pode e eu não? Porque Deus não tem trato com crente meia boca. O trato de Deus é com crente que quer. Eu quero. Eu estava pregando para um empresário uma vez, ele dizia assim: Hermínio, cara, eu não vou para a sua igreja porque vocês não podem fazer nada. Crente não faz nada.
Eu disse: quem falou que crente não faz nada? Crente se diverte? Eu digo: demais. Ele disse: crente pode beber? Eu digo: tudo. Ele disse: pode beber? Eu disse: pode. Pode beber que desce redondo, que desce quadrado. Ele disse: mas fumar não pode. Eu disse: quem falou que não pode? Ele disse: pode? Eu digo: claro que pode. Pode fumar cachimbo, cigarro, maconha, crack, pode fumar o que você quiser. Eu disse: você é louco? Então a sua igreja é diferente. Eu digo: muito diferente. Ele me chamou no canto assim e disse: mas eu que sou casado, crente não pode pular cerca? Pode? Eu digo: pode pular cerca, o muro alambrado. Ele disse: se pode, por que vocês não fazem? Eu disse: porque nós não queremos. Nós não queremos. Deus não colocou um cabresto na minha boca. Ele até me diz no Salmo 32: não sejais como o cavalo e nem como a mula, que precisam de cabrestos, senão não vem a ti. Sabe por que eu não faço? Porque eu não quero. E sabe por que eu não quero? Porque eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi Jesus, e agora todas as minhas escolhas estão submissas a essa decisão. Então toda escolha que compromete o meu relacionamento com Ele, eu não quero. A minha carne quer, as minhas emoções querem, mas eu não sirvo a Deus com a minha carne nem com as minhas emoções. Eu sirvo a Deus com o meu espírito. E o espírito só se relaciona com Deus. É por isso que no inferno não tem adoração, porque a pessoa que vai no inferno, ela vai no espírito, e o espírito não reconhece outro Deus. O espírito só reconhece o Deus que soprou em você a vida. Por isso, pisa hoje nas suas emoções. Diga para elas: aquieta-te dentro de minha alma, porque tu ainda o louvarás. Você não serve a Deus com as emoções. Esses dias eu estava lá na igreja pulando. Alguém disse: pastor, o senhor pula, né? Eu digo: pulo, mas não é na carne. Eu digo: claro que é na carne. Tenta pular sem a carne para você ver se você consegue. Mas e Deus recebe? Eu digo: claro que eu digo para minha carne: carne, pula para o Senhor. Ela pula. Pega o que é da sua alma, pega o que é da sua carne e sujeita ao senhorio de Cristo. Porque Cristo não quer ser só teu Salvador, Ele quer ser teu Senhor. Ele é Salvador dos salvos, mas Ele é Senhor de senhores. Para Ele ser teu Senhor, você tem que ser Senhor de tudo. Nada pode te governar, só Ele. Para Ele ser teu Senhor, você tem que ser Senhor de tudo. Senhor sobre o pecado, Senhor sobre a ganância, Senhor sobre a imoralidade, Senhor sobre a idolatria, Senhor sobre os desejos da carne. Mas o Senhor tem? Quem não tem aqui? Não adianta se comportar como santarrão, não. Deus não procura perfeito, Deus procura os sinceros. Então fala para Deus: Deus, está difícil, não é fácil. Aquele cara que me fechou na rua, deu vontade de dar um murro nele. Jesus do céu. Fala a verdade. Não: oh Deus de misericórdia, não. Fala a verdade. Esse cara que ficou me zoando, fala a verdade. Sabe o que Deus vai usar? Não é os perfeitos, é os sinceros. Porque os perfeitos estão tentando explicar Deus para os outros. Quem pecou mais, Davi ou Saul? Davi pecou muito mais, irmão. Ele dormiu com a mulher do cara, mandou matar o cara e escondeu o corpo, para ninguém saber que era ele. E se comportou ainda como coitadinho que ajudou a viúva e trouxe ela para o casamento. Coitada, ficou sem marido. Aleluia. Mas ele não contava que Natã ia visitá-lo. O que é que Deus falou para Elias? Vai lá e unge Jeú, rei de Israel, unge Hazael, rei da Síria, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará.
Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Ou seja, da espada do rei você consegue escapar, da do profeta não. Quem pecou mais? Davi ou Saul? Saul pecou muito menos, irmão. Saul, ele fez uma coisa errada, que era para ter esperado o Senhor por 7 dias, e ele não esperou. Ele se ungiu a si mesmo, ele se santificou a si mesmo. E eu vou te falar, meu querido, se toda a santidade que você adquiriu é somente fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Pastor, mas é uma luta contra o pecado, então significa que você é crente. Porque quem não está lutando contra o pecado não é crente. Quem está todo dia de manhã, pega um leão pela cola, pega um urso pelo pescoço, e está lutando, e vai dormir rasgado, esfarrapado, uma luta, parece que não vai conseguir. Você é crente. Seja bem-vindo à escola de profetas, você é crente. Esse é um sinal que você é crente, se você está lutando. Querido, você está aqui para cumprir. E se eu estou aqui para cumprir, quem eu tenho que consultar? Quando o Salmo 139, verso 16 diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Ou seja, Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda. No seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Então com quem eu tenho que estar? Eu tenho que estar com Ele. Para quê? Para descobrir o que Ele falou de mim naquele dia. Deus tem uma história para você, não é um improviso. Não é eu vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo, eu vou indo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não, a vida não me leva, sou eu que levo ela. É eu que dou voz de comando para ela e diz: vida, você vai fazer isso, você vai viver assim, você vai se submeter a isso, você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E isso é ser crente, é crer que Jesus fez, que está pronto. Mas isso não é calvinismo. Não, porque está pronto. Agora, se você vai viver isso, é você quem decide. Porque Ele te deu o livre-arbítrio para escolher. O livre-arbítrio custou caro para o céu, porque Deus fez algo bom e colocou a chave na sua mão, e você decide. E se você quiser, você pode viver. Você não vai ser o que as pessoas dizem que você é, você não vai ser o que você pensa que você é, você vai ser o que Deus disse que você é. A palavra de Deus que Deus tem sobre você é o que define. Não cabia no meu entendimento que eu um dia podia ser um pregador, que eu um dia podia tocar uma nação, que eu podia viajar o mundo pregando o Evangelho. Jamais imaginei isso. Eu só queria ser alguém que amava Jesus. Eu só queria me libertar das drogas. Mas isso é um poço sem fundo. Você mergulha e ele vem atrás. Amém? Você mergulha e ele vem atrás. Vem cá, Cris. Quando Jesus chama você, Ele diz assim: vinde, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Isso aqui não te custa nada, porque foi Ele que te trouxe. Quando Ele diz vinde a mim, sabe o que é vinde a mim? Vinde a mim é quando você deixa tudo para ir a Ele. Só que essa não é a palavra final. Depois Ele diz assim: vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. E aí isso vai te custar tudo. E a terceira fase já não é vinde a mim ou vinde após mim. A terceira fase é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ei! Quando Ele te chama, você vai com Ele. Quando Ele te envia, Ele vai com você. Quando Ele te envia, é Ele que vai com você. Aí Ele diz assim: Cris, põe a mão ali que eu vou curar. Ele diz: Cris, libera uma palavra aqui que eu vou fazer. Cris, você pode. Você acha que pode viver esses ossos? Aí você diz: Senhor, eu não sei, o Senhor que sabe. Ele diz: então profetiza, não fica contabilizando ossos. Tem osso seco, a igreja está perdida, a igreja está desviada. Deus não está procurando homens que vão para o meio do vale diagnosticar como está o vale.
Deus está procurando homens que vão para o meio do vale e dizer: ossos secos, vivam. Deus te envia para um lugar para transformar lugares. Amém. Quando Deus enviou Abraão para a terra de Canaã e disse que a terra tinha leite e tinha mel, mas não tinha mel em terra, não tinha leite e mel na terra, tinha o que? Fome. Tinha gigante, tinha fariseu, saduceu, eteu. E Deus disse: Abraão, vou te levar para um lugar abençoado. Abraão chega na terra, tem o que na terra, Flávio? Fome. Abraão pensa: não é aqui, não pode ser, Deus não me ia trazer para um lugar ruim. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos procurando um lugar abençoado, quando Ele diz: se tu uma bênção. É você que tem que ser uma bênção. E se Deus te levar para um lugar e Ele não for abençoado, você vai ser bênção lá naquele lugar. Porque bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Você entra na bênção e Deus vai através de você abençoar. Lembra de uma musiquinha que a gente cantava na antiga? Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco. Mas hoje nós esquecemos disso. Nós vamos para a fila da bênção da igreja para receber a nossa vitória, para receber a nossa... Quem veio buscar a sua bênção é eu. Não. Sai da fila da bênção, entra na fila do propósito. Você tem um propósito. Deus te chamou para mudar a vida de pessoas. Você é um provedor, não é um desprovido. Você foi chamado para mudar a vida de pessoas. E se Deus te enviar para um lugar e tiver ruim naquele lugar, tenha certeza, é lá mesmo. Por quê, pastor? Porque aquele lugar não precisa de coisas, ele precisa de um profeta que mude a situação daquele lugar pela sua palavra. Olha, irmãos, eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho e eu nunca fui num lugar, pastor Beto, que Deus não estivesse lá. Eu já fui na Índia, eu já fui em lugares terríveis pregar o evangelho, onde a idolatria impera, mas Deus estava lá. Por quê? Porque eu estava lá. E Ele estava comigo. E eu tinha certeza que foi Ele que me levou lá. Então se prepare. Não procure um lugar geograficamente abençoado. Procure um lugar que Deus quer que você esteja. Porque Deus vai usar você para transformar vidas. Você está procurando eu estou procurando uma igreja abençoada. Eu me lembro uma vez que um irmão foi na nossa igreja, ele congregava com a gente. Aí ele entrou no meu escritório e disse: pastor, eu quero me desligar do ministério. Eu disse: por quê? Quero ir embora. Eu disse: por quê? Porque eu não concordo com um monte de coisa aqui. Eu disse: leva eu também não concordo. Ele disse: mas o senhor é o pastor. Eu disse: para você ver, você tem opção, eu não tenho. Você não pode me suportar, mas eu tenho que suportar um cara que nem você. Ele olhou para mim e disse: mas não é assim. Eu digo: é assim sim. Você está procurando um lugar porque você não suporta essa palavra, porque essa palavra confronta a sua mente e revela seu coração. Não é um lugar que nós precisamos, irmãos. Eu nasci para cumprir. E a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito. Então Jesus foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Quando ficou maior, desceu para Cafarnaum, para Sidom, rente ao mar da Galileia, para que se cumprisse o que fora dito. Ninguém matou Jesus no dia errado. Tentaram coroar Jesus, ninguém coroou Jesus, que só quem pode coroar você é Deus. Jesus andou para cumprir as escrituras, e por isso ele pôde gritar: está consumado. Ele estava dizendo: eu cumpri o que eu vim fazer. Por isso não tem coisa mais frustrante para a vida de um homem, ele ter sucesso numa coisa que Deus não chamou ele para fazer. Talvez você vai chegar na eternidade e vai dizer assim: olha aqui, Deus, as 20 empresas que eu abri. Aí Deus vai dizer: não, mas espera aí, aqui no meu livro diz que eu não chamei você para abrir 20 empresas, eu chamei você para ser missionário no Iraque. Aí você vai dizer: não, Deus, mas eu abri para o Senhor. O Senhor disse: não, você abriu para você, porque eu tinha outra coisa para você. E talvez você diga: ó, Deus, está aqui a minha igreja.
as 40, 100 almas que eu ganhei para o Senhor. O Senhor vai dizer: não, mas aqui no meu livro diz que eu chamei você para 20 empresas. Não, mas eu fiz a tua obra. O Senhor vai dizer: não, você fez a sua obra, porque a minha era você ser um empresário milionário e investir milhões em nações. Mas por causa do seu orgulho, você quis ser um pastor, e às vezes só para competir com o seu pastor. Você pegou a ideia de Deus, irmãos. A ideia de Deus é que você nasceu para cumprir. Por isso aí você precisamos enxergar, meu irmão. Eu estou muito entusiasmado para pregar essa palavra para você. Eu me sinto um leão aqui. Oh, que lindo. Veja que tu és profeta. Jesus está passando por Jericó, Charles. E aí tem um cego lá. Aí o cego diz: que barulho é esse? Dá barulho aí. Aí alguém grita: é Jesus. Ele diz: Jesus. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, filho de Davi, Jesus. Aí alguém diz: cala a boca, rapaz, não atrapalha o mestre. Aí Jesus para e diz: tem alguém gritando. Aí alguém disse: não, é um cego, fique tranquilo. Ele diz: não, cego é vocês, ele está me vendo. Espera aí. Não, ele não é cego não, ele está me vendo. Ele sabe quem eu sou, filho. Ele sabe o que eu vim fazer. Por isso ele disse: eu vim para que aqueles que veem se tornem cegos, e aqueles que pensam não ver, comece a ver pelo sangue do Cordeiro. Eu quero declarar que Deus vai abrir seus olhos, Passo Fundo. Deus vai abrir seus olhos, Rio Grande do Sul. Eu quero declarar sobre a sua vida, Rio Grande do Sul. Você vai ver coisas que você não estava acostumado a ver. Deus vai abrir seus olhos espirituais para essa geração, amém? Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Fica tranquilo. É nesse ambiente de unção que Deus vira chaves na sua vida. Eu vim aqui provocar você. Eu vim aqui provocar sua fé. Eu vim aqui dizer para você que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Você não precisa de mais uma mão na sua cabeça. Você já tem tudo. O Espírito de Deus derramou sobre a sua vida. Aleluia! 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 Que Deus te abençoe por estar conosco até o final. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam tocadas. Confira também outras pregações que preparei para você aqui no canal. Que sua vida seja abençoada hoje e sempre.